Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso podcast Nutrição de Fato, com o tema de hoje, compreendendo anorexia nervosa. Então hoje iremos explorar tudo sobre esse assunto. Se você não acompanhou o último episódio falando sobre transtornos alimentares, se ainda não acompanhou, é só voltar um episódio anterior que você ficará por dentro do assunto. Para você que não me conhece, me chamo Rômulo Monteiro, sou nutricionista, pós-graduado em nutrição esportiva, nutrição clínica, fitoterapia e nutrição comportamental. Então, a anorexia nervosa é um transtorno alimentar grave caracterizado por uma preocupação intensa em relação ao peso corporal. Então, a pessoa tem um medo intenso de ganhar peso e ela tem uma distorção da imagem corporal. As pessoas com anorexia nervosa têm uma percepção distorcida de si mesma, tá? Ela acredita que ela está sempre acima do peso, tá? Mesmo quando está extremamente magra. Os sintomas da anorexia nervosa incluem restrição alimentar severa, perda de peso excessivo, medo intenso de ganhar peso, recusa em manter um peso corporal mínimo saudável, uma autoimagem distorcida, preocupação obsessiva com a comida, exercício físico e exercício, comportamento rituais em relação à comida e problemas de sono. A anorexia nervosa pode causar uma série de complicações médicas e psicológicas. Entre elas, inclui desnutrição, problemas cardíacos, desequilíbrios eletrolíticos, amenorreia, que seria a ausência da menstruação, osteoporose, danos no fígado, problemas digestivos, depressão, ansiedade e até mesmo pensamentos suicidas. Mas vamos aqui para os critérios diagnósticos segundo o DMS-5. Bom, temos 3 critérios de diagnóstico. O primeiro é restrição na ingesta calórica em relação às necessidades, levando a um peso corporal significativamente baixo no contexto da idade, gênero, trajetória de desenvolvimento e saúde física. Peso significativamente baixo é definido como um peso inferior ao peso mínimo normal, ou no caso da criança e adolescente, menor do que o minimamente esperado. Esse é o primeiro critério para diagnóstico, tá? Acompanhe o segundo critério. Medo intenso de ganhar peso ou de engordar. O comportamento persistente que interfere no ganho de peso, mesmo estando com peso significativamente baixo. Terceiro ponto de diagnóstico. Perturbação no modo como o próprio peso ou a forma corporal são vivenciadas. Influência indevida do peso, tá? Ou da forma corporal ou na autoavaliação, ou ausência também de persistência de reconhecimento da gravidade do baixo peso corporal. Temos o último critério para o diagnóstico, que seria a perturbação no modo como o próprio peso ou a forma corporal são vivenciadas, influência indevida do peso ou da forma corporal na autoavaliação, ou ausência persistente de reconhecimento da gravidade do baixo peso corporal atual. Bom, então esses são os 3 critérios, tá, para o diagnóstico de anorexia nervosa. Importante dizer que quem faz isso é um médico, tá? Quem faz esse diagnóstico. Bom, características de diagnóstico. Então, a anorexia nervosa tem essas 3 características essenciais, como eu falei anteriormente, como restrição persistente da ingestão calórica, medo intenso de ganhar peso ou engordar, ou comportamento persistente que interfere no ganho de peso, e perturbação na percepção do próprio peso ou da própria forma. O indivíduo mantém um peso corporal abaixo daquele minimamente normal para a idade, gênero e também da trajetória do desenvolvimento da saúde física, tá? Bom, a anorexia também tem os subtipos, tá? Então, tem a anorexia nervosa do tipo restritivo, então seria que durante os últimos 3 meses o indivíduo não se envolveu em episódio recorrente de compulsão alimentar ou comportamento purgativo, tá? Como vômitos autoinduzidos ou uso indevido de laxante, diurético ou enemas, tá bom? Também, continuando esse tipo restritivo, tá? Esse subtipo, ele descreve apresentações nas quais a perda de peso seja conseguida, tá? Essencialmente por meio de dieta, jejum ou até mesmo exercício físico intenso, tá? E excessivo. Bom, o outro subtipo seria o tipo de compulsão alimentar purgativa, tá? Nos últimos 3 meses, então, o indivíduo se envolveu em episódio recorrente de compulsão alimentar purgativa, por exemplo, vômitos autoinduzidos ou até mesmo uso indevido de laxante, diurético ou enemas, tá? Diferente do primeiro. Bom, e seria também interessante a gente especificar a gravidade atual da pessoa que está em um estado de anorexia nervosa, tá? Para adultos, usamos o IMC, tá? Que é o Índice de Massa
corporal. E já para crianças e adolescentes, usamos o percentil, tá bom? Do IMC. Então, leve, tá? Seria uma gravidade leve, tá? Se o IMC fosse abaixo de 17, tá? Quilograma por metro quadrado. Moderada, se o IMC ficasse entre 16 a 17, tá? O grave, se ficasse entre 15 até 16, tá? E o extremo, tá? Então, uma gravidade bem extrema, tá? Seria o IMC abaixo de 15 kg de peso por metro quadrado, tá bom? Rômulo, e qual é a prevalência da anorexia? Bom, a prevalência de anorexia nervosa entre os jovens, geralmente são entre os jovens, tá? Do sexo feminino, tá? Aproximadamente 0,4% aí. Pouco se sabe a respeito da prevalência entre indivíduos do sexo masculino, tá? As populações clínicas em geral refletindo uma proporção, só para vocês terem uma ideia, uma proporção de feminino e masculino de aproximadamente 10:1, tá? Então a prevalência sempre aí vai ser em mulheres jovens. Bom, Rômulo, e quais seriam os fatores de risco? Bom, temos alguns aqui, como os temperamentais, tá? Então, indivíduos que desenvolvem transtorno de ansiedade ou exibem traços obsessivos na infância estão em risco maior de desenvolver anorexia nervosa. Então, também temos o fator de risco como ambientais, tá? Então, a variabilidade histórica na prevalência de anorexia nervosa corrobora com uma associação aí como cultura, contextos que valorizam a magreza, tá? Ocupações e trabalhos que incentivam a magreza, como modelo, atleta de elite, também estão associados com um risco maior, tá bom? Temos então os fatores de risco genético e fisiológico, tá? Então existe risco maior de anorexia e bulimia nervosa entre parentes biológicos de primeiro grau de indivíduos com transtorno. Também foi observado o risco de maior transtorno bipolares e depressivo entre parentes de primeiro grau de indivíduos com anorexia nervosa, tá? Em particular, parentes daqueles com um tipo de compulsão alimentar purgativo. E quais as consequências funcionais de uma pessoa portadora de anorexia nervosa? Bom, indivíduos com anorexia nervosa podem exibir uma gama de limitações funcionais associadas ao transtorno, enquanto alguns permanecem ativos no seu funcionamento social e profissional, outros demonstram isolamento social significativo ou fracasso em atingir o nível acadêmico ou até mesmo profissional. E o tratamento? Como é que funciona o tratamento? Bom, o tratamento da anorexia nervosa geralmente envolve uma abordagem multidisciplinar, que inclui a participação de médico, nutricionista e até mesmo psicólogo, tá? O objetivo médico é restaurar o peso corporal saudável dessa pessoa, tratar as complicações, fornecer apoio emocional e psicológico e ajudar o indivíduo a desenvolver uma relação saudável com a comida e com o seu corpo. O tratamento também pode incluir terapia cognitivo comportamental, que é a famosa TCC, terapia familiar, terapia de grupo, terapia ocupacional, supervisão nutricional, em alguns casos uma medicação também, tá? É importante que o tratamento seja adaptado à necessidade individual de cada pessoa. É essencial buscar sim ajuda profissional se você ou alguém que você conhece está enfrentando anorexia nervosa. A anorexia nervosa é uma doença que requer tratamento adequado e apoio contínuo. Não hesite de entrar em contato com um médico, um profissional um profissional de saúde mental para obter ajuda, tá bom? E assim terminamos mais um episódio sobre anorexia nervosa. Espero que você tenha compreendido o assunto. Nos próximos episódios iremos falar sobre bulimia nervosa de uma forma bem detalhada, como causas, sintomas, sinais e quais os critérios diagnósticos segundo DSM-5, tá bom? Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui. Espero que tenha compreendido mais sobre esse assunto. Não deixe de nos enviar suas perguntas e sugestões para os próximos episódios. Fique ligado e até a próxima.